Nem São Sebastião escapou. O padroeiro do Rio amanheceu de vermelho e preto e com a faixa de campeão no peito. A vantagem sobre o Botafogo alimentou a festa antecipada dos flamenguistas. Eles apareciam de repente, enchendo as ruas e parando o trânsito. O Maracanã já era território rubro-negro quando 20 minutos antes do jogo começar, um acidente nas arquibancadas quase se transforma numa tragédia. Uma das grades de proteção cedeu ao peso dos torcedores que se encostavam nela à espera da entrada dos times em campo. Pelo menos 20 torcedores despencaram da arquibancada junto com a grade e caíram no setor das cadeiras azuis. Os torcedores que estavam nas cadeiras foram os que mais se machucaram. Foram momentos de muito desespero. Torcedores pediam socorro e muitos não sabiam o que fazer para ajudar os feridos. Na queda da arquibancada, uma cena dramática. O torcedor com a camisa do Flamengo consegue se segurar e fica pendurado à espera de ajuda. A poucos metros dali, os feridos permaneciam estendidos no chão, também à espera de socorro. Aos poucos, a maioria era levada para fora do estádio. Muitos ficaram deitados até a chegada das ambulâncias. Os bombeiros improvisaram uma enfermaria na saída do Maracanã. Os médicos do Corpo de Bombeiros não conseguem atender todos ao mesmo tempo. Várias pessoas são obrigadas a ficar esperando pelo socorro, enquanto as ambulâncias levam os feridos mais graves para o hospital. A todo momento chegavam mais torcedores feridos. Os mais graves foram socorridos de helicóptero. Todos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Os flamenguistas estão fazendo um verdadeiro carnaval aqui na frente do Maracanã para comemorar o pentacampeonato e o Campeonato Brasileiro de 92. Tem até trio elétrico aqui para animar essa torcida que já está pegando fogo. Olha só aí os torcedores cantando o hino do Flamengo, emocionados. Daqui a pouco o trio elétrico vai sair pelas ruas do Rio, arrastando a torcida até a Praça da Apoteose. Mas por enquanto, a festa rubro-negra é aqui mesmo, na frente do Maracanã. Cristina Serra, do Rio de Janeiro. Da Polícia Militar. Portanto, 8 torcedores caíram, estão feridos, já foram todos removidos para os hospitais próximos aqui ao Maracanã. Não houve nenhuma morte, segundo as informações da Polícia Militar. 2 torcedores estão em coma. Bem, vamos confirmar as escalações de Botafogo e Flamengo para o segundo grande jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1992. No primeiro jogo, Flamengo 3, Botafogo 0. O Botafogo tem que vencer por uma diferença de 3 gols. Nós vamos... Maracanã lotado, Maracanã vermelho e preto. No meio de tanta alegria, quase 100 pessoas ficaram feridas quando a grade de segurança da arquibancada desabou. Os torcedores caíram de uma altura de mais de 6 metros. O desespero tomou conta dos torcedores. Os feridos com maior gravidade foram transportados para os hospitais. Primeiro ato, paixão e sangue. Dia histórico no Maracanã, 145 mil torcedores em delírio para a final do Brasileiro. A maioria literalmente esmagadora de flamenguistas. Mas no meio da festa, a tragédia. Repare nas imagens de Almir Baroni, Ederleci Yamin e Josias Andrade. Um trecho das grades da arquibancada desaba e com ele dezenas de torcedores. Horror no estádio. Policiais, bombeiros e torcedores se unem para salvar as vítimas, que são mais de 80. Até um helicóptero desce no campo para ajudar no socorro. O Maracanã vira Vietnã, enquanto o placar eletrônico dá um aviso bem aos costumes brasileiros. Tarde demais. Mas apesar de tudo, o show tem que continuar. Às 5:05 os times entraram em campo e a região da arquibancada, onde a grade havia caído, veja só. Num exemplo de solidariedade, os próprios torcedores amarraram uma faixa para garantir um mínimo de segurança. Segundo ato, o medo do quase impossível. O jogo começa quente e cheio de provocações. Entre Gaúcho e René, Odemilson e Zinho, Júlio César e Odenilson. O Botafogo mostra muito mais disposição que na semana passada e, principalmente, mais lucidez. Chicão faz os flamenguistas tremerem com esta cabeçada no travessão. Depois Carlos Alberto Dias bate essa falta e Gilmar voa para buscar. Por um momento, os 3 gols do Botafogo já não pareciam mais tão impossíveis.
Mas René é o último homem nessa falta e leva o cartão vermelho. Logo em seguida, Júnior, o artilheiro do Flamengo, tem uma cobrança de falta. Ele bate com perfeição. Flamengo 1-0. Alegria até na Marquise. Final de primeiro tempo já parecia final de jogo. A torcida do Flamengo cantando pentacampeão e está chegando a hora. Afinal de contas, se para o Botafogo já era difícil fazer 3, imagina 4. Terceiro ato, à espera do apito final. O segundo tempo começa em ritmo de festa. Piá entra na área e cruza. Júlio César faz 2-0. O Botafogo ainda dá seus últimos suspiros com a ajuda do juiz José Roberto Wright. Ele marca este pênalti de Fabinho. Valdeir toma pouca distância e joga para o alto o último fio de esperança. Piquete ainda faz este gol, mas nem comemora. Valdeir bate outro pênalti. Ele faz, mas parecia que tinha perdido. A espera era só pelo apito final e o pentacampeonato brasileiro do Flamengo. Invasão de campo, mar vermelho e preto. Depois de 5 meses e 27 jogos, o capitão Júnior levanta a taça. O Flamengo, quem diria, chegou lá, com sangue, suor e risos. Os engenheiros da Universidade Federal do Rio querem a interdição do Maracanã para uma reforma urgente. Um relatório diz que o acidente nas arquibancadas poderia ter sido evitado. Os engenheiros da Universidade Federal do Rio ficaram 2 meses fazendo testes no Maracanã no final de 90. Encontraram muitos problemas: infiltrações na marquise, cabines quase destruídas. Eles tinham medo que a vibração da torcida pudesse provocar rachaduras e desabamentos. E fizeram um relatório apontando as soluções. Num dos itens do relatório, os engenheiros alertaram a direção da Suderj que a grade não oferecia segurança. Eles chegaram a sugerir que a grade fosse recuada até o primeiro degrau. Isso diminuiria as vibrações na ponta da arquibancada. E no caso de algum espectador passar pela grade, ainda teria uma área de segurança para evitar a queda. Durante o Rock in Rio, este local ficou interditado, mas depois disso, a preocupação dos engenheiros nunca mais foi levada a sério. O relatório foi entregue à Suderj, que administra o Maracanã, em novembro de 90, e mostra até um desenho de como deveria ser a nova grade de proteção. O professor da Universidade Federal que chefiou a equipe de engenheiros diz que o estádio precisa passar por reformas urgentes. Uma obra pública desse porte, deveria, há algum tempo atrás, já ter sido interditada para essas reformas generalizadas. O acidente com os torcedores que caíram da arquibancada no Maracanã está causando uma polêmica. Quem é o responsável pelo desastre? E quem vai pagar pelos danos? 18 torcedores continuam internados em 2 hospitais do Rio. No Hospital Souza Aguiar, os pacientes com fraturas graves que precisam de uma cirurgia estão sendo transferidos para um hospital especializado em ortopedia. 3 vítimas do acidente do Maracanã continuam em estado grave e uma está em coma. Muitos torcedores não sabem, mas em cada um dos 122 mil ingressos vendidos ontem no Maracanã, 30 cruzeiros foram recolhidos para o seguro de vida dos torcedores. As indenizações são para casos de morte ou invalidez. Agora à noite, o presidente da Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro, Márcio Braga, pediu a lista com os nomes das pessoas internadas aqui no Hospital Souza Aguiar. A senhora quer receber essa indenização? Se for direito, eu recebo, mas eu não estou querendo nem saber de indenização. Eu quero a saúde do meu filho. O presidente da Suderj disse que o seguro embutido no preço do ingresso é gerenciado pela CBF e que só quer o levantamento dos nomes das vítimas para fornecer uma ajuda. Em caso de indenização, o processo correrá pela Procuradoria-Geral do Estado. Este especialista em seguros não tem dúvidas. A Suderj é responsável pelo acidente e pode ser obrigada a pagar indenizações. Vai variar de acordo com o dano físico dele, seja por despesas médicas de hospital ou incapacidade ou morte.